Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje, 22 de janeiro, quinta-feira, nós estamos na segunda semana do tempo comum. E este ano nós vamos refletir o Evangelho de Marcos, que hoje está no capítulo 3, dos versículos 7 ao 12. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a beira do mar junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinha ouvido falar tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, aqui o evangelista Marcos descreve, Jesus, o Evangelho de Marcos vai descrever para nós Jesus como a fonte oculta de onde brota a salvação. Nós vemos no Evangelho de hoje, que Jesus precisou se retirar pela multidão que o comprimia, por aqueles que se jogavam sobre ele, pelos males que sofriam. Então ele precisou se retirar, ele precisou pegar um lugar mais abrigado junto com os seus discípulos, e pede essa barca. O entendimento que se tem dessa barca é de que ela prefigura a igreja, onde Jesus, assentado sobre a barca da igreja, ensina, direciona, conduz a sua igreja pelos sacramentos, pela palavra, pela Eucaristia, pela própria vivência dessa experiência com Jesus. E nós vemos aqui que aqueles que iam até Jesus iam porque tinham ouvido falar das maravilhas daquilo que Jesus realizava. Jesus continua realizando maravilhas ainda hoje, meu irmão, minha irmã. E nós só não temos mais pessoas correndo ao encontro de Jesus, correndo para dentro da igreja, para ser por ela cuidado, por ela conduzido, muitas vezes pela falta de fé, pela falta de conhecimento, pela falta de perseverança dessas pessoas, que às vezes até escutaram, mas não dão a devida importância àquilo que escutaram. Não foram em busca daquilo que escutaram, só escutaram. É como a gente costuma dizer, entra por um ouvido e sai por outro. E mesmo dentro da igreja, muitas vezes nós temos situações em que as pessoas estão lá sentadas, mas não tiveram ainda a sua vida transformada, a sua vida modificada pela presença de Jesus. E Jesus para nós é aquele que cura, que salva, que liberta, que veio mostrar o rosto amoroso e misericordioso de Deus. Nós vemos aqui que Jesus veio primeiro para o seu povo, mas como o seu povo não o acolheu, todos os outros foram acolhidos no coração de Jesus, no coração de Deus. Então, quando todo aquele povo denominado aqui foi ao encontro de Jesus, está dizendo para mim e para você
que eu e você também somos chamados a estar na presença de Jesus, a ir em busca de Jesus, que assentado na barca da igreja, nos guia, nos direciona e continua realizando o maior de todos os milagres que se tem, né? Se tem notícia, a transubstanciação daquilo que era pão se torna corpo, daquilo que era vinho se torna sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós vamos à igreja, olhamos o momento eucarístico e lá não acreditamos, nós precisamos ter uma busca diferente, um olhar diferente, pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ilumine, nos capacite, nos direcione, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, para nós vermos verdadeiramente o milagre que acontece a cada momento. Quando Deus se faz alimento, quando Deus se faz sustento na hóstia consagrada, quando Jesus, o próprio Deus, o Filho de Deus vivo e verdadeiro, está conosco, está no nosso meio, falando pela palavra, nos alimentando pela Eucaristia, nos sustentando na nossa caminhada. E o que nós precisamos perceber, meu irmão, minha irmã, que nós temos a plenitude da presença de Jesus em nosso meio. E muitas vezes nós fazemos como os fariseus, os mestres da lei, o povo primeiro que foi escolhido por Deus para o anúncio da boa nova do reino, da boa nova do olhar amoroso e misericordioso de Deus. Não acreditar, não acolher, não receber, não tomar posse dessa graça e dessa bênção que nós temos. Por isso, hoje, meu irmão, minha irmã, o convite da liturgia de hoje, deste Evangelho de Marcos, é para nós ouvirmos a palavra de Deus, ouvirmos o anúncio que Jesus nos faz, da palavra, que ele veio para anunciar tudo que ele ouviu do Pai. Então, tudo que é dele e é do Pai também, e tudo que é do Pai é dele. Tudo que Jesus veio fazer e realizar foi para que nós não perdêssemos a graça da vida eterna. A primeira carta de João diz que Deus é amor. E nós sabemos muito bem que este propósito de Jesus em nosso meio foi para nos salvar, para nos resgatar e para nos libertar da escravidão, da morte e do pecado. Quando nós vemos nesse Evangelho, né, os espíritos maus gritando, reconhecendo, né, que ele é o Filho de Deus. Jesus não aceitou, ele os ordenou porque ele não aceitou esse anúncio. Ele quer que esse anúncio seja daqueles que verdadeiramente o reconhecem como Deus e Senhor. Eu e você, que fomos chamados à vida nova com Ele, à vida eterna com Ele, a uma mudança, a uma transformação em nossa vida. E como isso acontece no dia a dia? Pelo ouvir da palavra, pelo meditar a palavra, pela vivência dos sacramentos, pela permanência na barca que é a igreja, do qual Jesus assentado nos guia, nos direciona, nos dá o seu Santo Espírito, nos dá os sacramentos. Então, vamos, meu irmão, minha irmã, caminhar conduzidos pela palavra de Deus, pelos ensinamentos da igreja, porque assim nós teremos um dia aquilo que é o propósito de Deus para nós, a vida eterna com Ele, porque fomos criados por amor, para o amor, pelo amor. Não percamos, não desperdicemos essa grande graça do amor do Senhor derramada em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Que nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo e abençoado dia para você, meu irmão, minha irmã.